Mas como que a gente utiliza essas informações para nível de projeto estrutural? Antes disso, é importante falar um pouco da questão normativa, né, Rangel, que você vinha questionando antes. Quais parâmetros a gente tem? E a nível Brasil, sinto dizer que é praticamente nada de painéis brasileiros. É o que a gente tem de mais próximo de normativa, né, de algum registro formal a nível nacional, é uma diretriz SINAT. Então, você pode pesquisar depois a diretriz SINAT de número 11. Ela vai falar lá sobre as características do painel, não vai te ajudar muito a projetar, né? Vai mostrar lá, para validar esse sistema, para ele pleitear um DATEC, ele tem que cumprir esse requisito, vai mencionar lá a norma de desempenho, né, 15575, vai mencionar os ensaios que tem que fazer, o aço tem que ser galvanizado, etc. Alguns critérios para se pleitear uma norma, né, ou um DATEC, né, que seria o caso da função do SINAT. Mas e aí, o que a gente faz? Bom, seria a norma de desempenho lá no seu anexo A, se eu não me engano, acho que é o anexo A mesmo, a 15575, né, ela mostra como você fazer uma modelagem, né, com base em informações empíricas, a modelagem da resistência à compressão. E para isso ela atribui lá uma fórmula e coeficientes de segurança que você deve adotar. Dentro dela ali está embutido também um desvio padrão, então você pega a maior resistência, o corpo de prova que apresentou a maior resistência, e subtrai da menor, para você ter aí um desvio padrão disso, e a menor resistência você subtrai ainda esse resultado do desvio, ou seja, quanto maior o desvio entre os resultados dos corpos de prova, menor vai ser a sua carga de projeto. Então, por exemplo, no laudo realizado aqui no Brasil, no IPT, da MDUI, os corpos de prova no ensaio a compressão excêntrica, né, como eu mostrei aqui, que fica na faixa de 70 e poucas toneladas por metro, deu isso mesmo aqui no Brasil, 71 deu 90, outro deu 70 e poucos, mas a média 72 toneladas por metro. Aplicando os coeficientes de segurança, o próprio IPT sugere utilizar como resistência de cálculo 25 toneladas e meia. Então, não é só dividir por 2 ou dividir por 3. Existe uma norma que nos dá uma base para a gente calcular a resistência de projeto para sistemas construtivos inovadores. Por mais que nós não tenhamos uma norma específica de EPS, ela deve atender, na medida do possível, a norma de desempenho, né, de sistemas construtivos. Então, olha só, de 72 toneladas, a resistência de projeto cai para 25 toneladas por metro. O que dizer? Isso é a compressão excêntrica, tá? A compressão centrada do painel ali, como vocês viram aqui, é em torno de 130 toneladas. No Brasil, eu só vi um caso apenas, mas de um modo geral, ninguém faz ensaio a compressão excêntrica, que é um dos principais ensaios, porque o ensaio a compressão centrada do painel, apesar de nos mostrar ali alguma coisa, né, nos dar alguma informação a respeito do painel, não ajuda muito, porque não existe compressão centrada pura na vida real, numa construção. A construção sempre está sujeita a excentricidade, não existe compressão pura. Então, quando você pega a laudo dos fornecedores, este resiste, sei lá, 50 toneladas por metro na compressão centrada. A questão é, tá. E na compressão excêntrica, que era uma das principais informações que você precisa saber, até para relacionar o momento fletor, né? Porque quando a gente trabalha com placa, ou placas esbeltas, né? Até na alvenaria estrutural é isso, a parede ela rompe por flexo-compressão. É ou não é, Rangel? Isso aí. Uma placa esbelta dessa são os principais expostos, né? Flexão simples é um sonho, mas não existe. Ela falha por conta da compressão normal e o momento fletor. Então, se eu tenho só a compressão centrada, né, sem saber como aquele painel específico reage na flexão, fica difícil calcular realmente. Os laudos ou os ensaios que mais nos importa para esse tipo de cálculo são esses que vêm a seguir aqui, ó. São esses 3 laudos, porque a gente já sabe, né, conhecendo como é o comportamento das estruturas, que uma placa delgada ela vai falhar por normal e momento. Então, basicamente, a gente precisa criar um diagrama dessas informações, normal e momento, dentro das quais a gente pode submeter o painel àquelas solicitações. Então, a metodologia de cálculo, mesmo indicada pela indústria italiana, é partindo dessas informações empíricas, minorando as resistências apresentadas aqui no rompimento dos corpos de prova, no nosso caso, minorando-as com base na norma de desempenho, né, como eu falei lá no anexo A, mas os ensaios são esses 3, por quê? Olha só, este ensaio aqui, a compressão centrada, ele é importante. Lembra que eu falei? Não é que ele não serve para nada, mas ele é importante quando você tem outras informações para agregar.
Até por isso, o ensaio desses painéis aqui foram feitos com painéis pequenos, painéis quadrados, né? Enquanto aqui na América Latina a gente tem um padrão de 1,20 desses painéis italianos, lá na Europa o painel é de 1,13. Então fizeram uma placa quadrada, pequena, para que a gente tivesse pouca interferência de efeitos de segunda ordem. Então, se você submete a compressão uma placa pequena, vai ser pouco ou muito menor o efeito de flambagem nele. Então, a gente vai ver a máxima capacidade de compressão que ele tem, compressão pura. É claro que ele vai romper depois por questões de segunda ordem, mas a gente tem o mais próximo possível da sua resistência à compressão. Então, olha aqui, neste caso, compressão centrada acima de 160 toneladas por metro. Beleza, temos essa informação. Outra informação muito importante é submeter o painel à compressão excêntrica. Então, olha só que a flechinha está um pouco deslocada do eixo geométrico do painel. Então, se nós sabemos a carga que está sendo aplicada e sabemos essa excentricidade, a gente sabe qual é o momento que está atuando ali também. Então, sendo uma placa pequena, são basicamente esses esforços aos quais ela está submetida mesmo. Então, veja que num teste de carga excêntrica, cai lá para 70 e poucas toneladas, como aparece em todos os ensaios que eles realizaram. Um terceiro ensaio que é importante, daqui a pouco vocês vão entender o porquê, é esse ensaio a flexão pura, flexão simples, para ver qual é a capacidade do painel de resistir ao momento. Veja, esses ensaios, eles variam dependendo da espessura do painel também. Então, tem painéis de espessuras diferentes, tanto do painel em si, como a espessura da argamassa. Então, a resistência varia também. É isso então, que eu ia perguntar, não é padronizado, não é sempre não, X, é o mais comum. O mais comum é de 8. O de 8 fica uma parede acabada de 14 centímetros. É 3 centímetros de argamassa de cada lado, né? Ou, dependendo do caso, se precisa de mais resistência, faz 3,5, daí fica 15 a parede acabada. 8 de EPS mais 3,5 de camada de argamassa, é isso? Exatamente. É o mais comum. Inclusive, para o caso de laje, de fazer o painel monolítico como laje, geralmente a opção é por utilizar um painel mais espesso, para que tenha uma resistência maior na flexão, na flambagem, né? Ou na flexão. Então, neste caso aqui, está sendo ensaiado um painel de 8, que é para condizer com os demais ensaios, né? Porque nós vamos, com essas informações, formar um diagrama de interação MN, de momento e normal, para que, depois de calcular as cargas, como você mencionou, que é o processo mais simples, digamos assim, a gente consegue validar os painéis. Não simples, né, já? O mais conhecido, a gente é tem o mais conhecido. Eu vejo que a dificuldade do pessoal em calcular com painel monolítico é porque os engenheiros, né, saem da faculdade calculando em ibérica e não sabem calcular nada manualmente e saem sem saber calcular alvenaria estrutural também. Então, quem já trabalha com projeto de alvenaria estrutural tem muita facilidade de encontrar esses esforços aos quais os painéis são submetidos. Agora, quem só trabalha com concreto armado, não. Mas, na verdade, ele precisa se inteirar só um pouco mais da alvenaria estrutural e aí é fácil adaptar esses conceitos. Inclusive, a norma mais próxima, assim, para a gente fazer algumas adaptações, cálculo de altura efetiva, por exemplo, a gente vai pegando conceitos da norma 16868. SBUTs, tá. Isso, o cálculo das SBUTs, até a questão ali da espessura, tanto na SBUTs como no cálculo lá dos momentos de segunda ordem, né, que é dado pela norma de alvenaria estrutural, cabe ali também uma decisão de adaptação. Você pode usar a espessura da parede mesmo, ou pode calcular a inércia, o raio de giração e fazer o caminho inverso e achar uma espessura equivalente, que geralmente dá maior do que a espessura do painel, porque a sua camada resistente está muito nas extremidades, né? Então ela acaba dando uma espessura equivalente maior. Então, com isso, você calcula o momento de segunda ordem um pouco menor, consegue reduzir um pouco as SBUTs, né? Ou, para trabalhar ainda com mais segurança, você considera só a espessura da parede mesmo de 14, né? Seguindo estritamente o que está dito ali na norma. Mas, enfim, então, olha só, essas informações são importantes porque a gente pega elas e joga num gráfico de interação MN. Esse é o processo de cálculo natural, o mais comum, mundo afora, é a própria indicação da MDUI. Você fazer esses diagramas, e tem um diagrama desse para cada espessura de painel, para cada espessura de argamassa, que é o mais comum, painel de 14 centímetros, você chega a essas informações aqui. Como eu falei, ele rompe ou ele falha o painel por carga axial e momento fletor. Então, nós precisamos dessas duas informações, quando a gente calcular as cargas solicitantes, né, aos quais os painéis são submetidos, a gente vem aqui no nosso gráfico e verifica se atende, plota aquele par MN e verifica se o painel está atendendo.
Obviamente, não este gráfico aqui, mas um gráfico tendo essas cargas de resistência minoradas, conforme a nossa norma de desempenho 15575, né? Então, só para você entender aqui, nesse eixo vertical nós temos a carga axial, nós vimos lá 163 toneladas que ele suporta, e momento zero. Idealmente, né? Claro que ele rompeu por entrar outros efeitos, mas, inclusive, os ensaios ali que eu apresentei, eles já estão dentro, os resultados ali estão dentro para atender ao estado limite de serviço também, não só o estado limite último. Então, está aqui 163, a compressão pura. A compressão excêntrica está aqui, ó, 70 e poucas toneladas, né? E o momento também dado pela excentricidade na qual foi aplicada. E aqui a flexão pura, uma capacidade de momento menor, e não tem ali a carga para ajudar, né? Então ele falha com mais velocidade, né? Mais rapidamente. Então você tem basicamente... Arrimo, por exemplo. Isso. Então você tem esse gráfico aqui, e idealmente você vai trabalhar aqui dentro. Então o que a gente precisa, idealmente, mesmo num painel, qualquer painel que você encontrar, de algum fornecedor que queira fornecer, seria o mínimo, sabe? Esses 3 ensaios. Claro, o ensaio é um negócio caro, o pessoal não gosta muito de investir nesse tipo de informação, até porque os clientes estão aceitando, Rangel, o pessoal compra painel, não quer nem saber de ensaio, só vai visitar uma obra ou duas, que aquele painel já foi utilizado, mas não sabe de ensaio nem nada, encontra algum engenheiro que assina, né? Eu já recebi algumas ligações. Ô, você assina projeto estrutural? Eu assino, é tanto para eu elaborar, né? Se eu fizer... Assino, com certeza, né? Então é triste, né, receber esse tipo de proposta, né? E muitas vezes, eu não sei, acho que a pessoa não está muito sã da cabeça para aceitar assinar qualquer coisa, né? Acho que ele esquece que ele é pai daquela criança pelo menos por 20 anos, né? É isso aí. Mas daí, olha só, ao mesmo tempo que a gente precisa minorar essas cargas, né, resistentes aqui apresentadas no ensaio destrutivo de corpo de prova, ao mesmo tempo a gente precisa majorar os esforços. Aí vale as outras normas também, 1.4, né, a norma de concreto também, a norma de cargas, norma de vento, é preciso levar em consideração. A norma de vento especialmente por conta do momento fletor, né, é muito importante. Então, olha só para onde vai fazendo a minoração dos esforços. A carga a uma compressão excêntrica cai lá para 25, mais ou menos aquilo que eu indiquei, né, que o IPT sugeriu para o cálculo do painel M2, mas você precisa plotar o seu par, momento e normal dentro dessa área aqui, ó. Se saiu fora disso, não está verificado. Ok? Então, basicamente, a verificação do painel é essa daqui. A gente pode conversar um pouco, a partir de agora, Rangel, talvez explanar um pouco os conceitos de como obter, né, essas informações no cálculo estrutural, né?